Supremo Tribunal Federal tem estado no centro das decisões mais importantes tomadas no Brasil nos últimos tempos. Ele indicou os caminhos do processo de impeachment e tem julgado os crimes de políticos com foro privilegiado. Suas sessões são transmitidas ao vivo pela TV e alguns ministros expressam publicamente suas opiniões políticas. Qual deve ser o papel de uma Corte Suprema em um país democrático? E como funcionam os tribunais de última instância em outros países? Este é o tema do Sem Fronteiras de hoje. O Supremo Tribunal Federal do Brasil é uma corte multitarefas. Julga questões constitucionais importantes, mas também questões como quem ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol de 87, se o Sport do Recife ou o Flamengo. De tempos em tempos, se transforma em tribunal penal para julgar políticos com mandatos. São casos que desgastam a corte e tendem a politizar o tribunal. Atualmente, cada um dos 11 ministros tem em mãos 50 ações penais contra autoridades. No impeachment de Dilma Rousseff, supervisionou cada passo tomado pelo Congresso. E ainda por lei, quem presidiu o julgamento foi o presidente do Supremo. Por favor, não se manifestem. É um processo com forte conotação política que precisou da interferência da Corte em vários momentos e ainda deve precisar. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Para ajudar a compreender a atuação do Supremo Tribunal Federal, o Sem Fronteiras conversou com Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. O Supremo Tribunal Federal hoje acumula pelo menos 3 competências diferentes. Ele é uma corte constitucional, ou seja, ele julga a constitucionalidade das leis federais, estaduais, às vezes até municipais, em alguns casos específicos, para ver se estão de acordo com a Constituição ou não. Fiscaliza se os governos estaduais estão extrapolando suas competências, estão invadindo da União e por aí vai, que já é bastante coisa. Além disso, ele é um tribunal de recurso de todo o país. Então, desde as causas eleitorais, privadas, públicas, questões de funcionalismo público, tributárias, desde que exista um argumento razoável de que há uma ofensa à Constituição, sendo que a Constituição trata de quase todos os assuntos importantes da nossa vida, pode chegar um caso no Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua opinião sobre o STF também ter se transformado num tribunal penal para julgar políticos com foro privilegiado? Acho que o foro privilegiado pode ser mantida, a instituição, mas deslocada para outros tribunais, como por exemplo o STJ, que parece ser muito mais vocacionado por ser maior que é o Superior Tribunal de Justiça. As questões das ações penais tem algo de muito burocrático acontecendo no seu dia a dia. E além disso, deixar tudo no STF, você viola o direito que todo réu tem de ter sua decisão revista por um outro tribunal. Então, ainda que você poderia manter o STF no máximo como recurso dessas decisões penais, mas deixá-las todas desde o início lá, é ruim para o tribunal, é ruim para os réus e coloca o nosso sistema em tensão com tratados internacionais que o Brasil assinou sobre garantias dos acusados. O STF tem 63 mil processos esperando decisão. Para remediar, os ministros têm tomado cada vez mais decisões individuais, onde um só juiz decide por todos. O STF está muito politizado porque a gente vê muitos ministros expressando suas opiniões políticas publicamente. Na medida em que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que decidir sobre questões relevantes de moralidade política, eles não têm como ser neutros. Eles têm sempre uma concepção de mundo, mas eles têm que ser imparciais no seu modo de agir, no seu modo de proceder. Agora, quando eles tentam pensar como políticos, seja para influenciar a opinião pública, seja para tentar colocar uma certa pressão em outros poderes, num sentido ou no outro, ele começa a extrapolar a sua função e a gastar um capital político que é importante para ele exercer as suas funções normais. Qual é a sua opinião sobre o fato aqui no Brasil de todas as sessões do Supremo serem televisionadas ao vivo? Cria essa possibilidade do ministro jogar um pouco mais para a plateia? Eu acho que abre uma possibilidade maior, mas só para os ministros que já tinham essa tendência de querer aparecer dessa maneira.
você vai ter, então, desde sempre, ministros que gostariam de usar uma plataforma como essa para se projetar no mundo político. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Então, a TV Justiça pode gerar algumas distorções, sem dúvida, mas eu acho que ela não cria nada. E, além disso, o que há de ruim com a TV Justiça está muito abaixo do que há de bom. O controle que a população tem, a comunidade jurídica em geral tem sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal é um ganho enorme. Imagina o que seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto no caso do mensalão ou da anulação do rito do impeachment, se ela fosse feita a portas fechadas. Se ninguém soubesse quais foram as razões e os debates que ocorreram para ser tomadas aquelas decisões. Pesquisa da FGV revela que apenas 32% dos brasileiros confiam na justiça. Se o exemplo vem de cima, a Suprema Corte do Brasil precisa mudar e se modernizar. É possível fazer alguma coisa para que o tribunal tenha menos incumbências e funcione melhor? A primeira tentativa de reforma que tem sido feita, que é feita, na verdade, desde 1900 e pouco, mas que se assentou com a reforma do judiciário em 2005, 2004, foi dar para os próprios ministros mecanismos para filtrar as ações que chegam lá. Eles ainda têm um filtro muito abrangente, recebem uma série de casos que poderiam facilmente ficar para outras instâncias, como o próprio STJ ou outros tribunais superiores, só que eles querem reter o poder de dar uma última palavra sobre tudo, ter sempre a chance de poder dar uma última palavra, e mantém essa sobrecarga constante, que não permite que eles sequer estudem direito casos muito relevantes. Imagina ter 2, 3 casos de importância capital para o país sendo julgados numa única tarde. É inviável. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. Ele é incoerente, é falso. Não sei o que vai ser desse país se Donald Trump for presidente. Uma das juristas mais respeitadas dos Estados Unidos, a juíza da Suprema Corte Americana, Ruth Bader Ginsburg, falou isso 2 meses atrás. Era apenas a opinião dela, mas a reação foi tão forte que ela acabou tendo que se desculpar. Apesar de a primeira emenda da Constituição americana garantir o direito de livre expressão a todos, inclusive a uma juíza da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg foi criticada porque atropelou uma regra não escrita, mas obedecida na capital americana, a de que juízes e juízas da Suprema Corte não se metem em política, não criticam ou elogiam candidatos, partidos ou programas de governo. Ou melhor, não fazem isso publicamente, porque por trás daquelas colunas imponentes, a Suprema Corte se envolve em questões políticas com frequência. 17 anos atrás, William Rehnquist, o juiz-chefe da Suprema Corte Americana, desempenhou exatamente o mesmo papel que coube agora ao presidente do Supremo brasileiro, Ricardo Lewandowski, em um processo de impeachment. Em 1999, o Senado americano julgava o pedido de impeachment contra o presidente Bill Clinton. Mas se no impeachment o judiciário se limitou a dirigir o processo de julgamento, em outros casos, o papel da Suprema Corte Americana foi decisivo. 6 anos atrás, por um voto de diferença, a Suprema Corte proibiu o governo americano de limitar as contribuições que empresas, associações ou sindicatos fazem a candidatos políticos. What I'm suggesting is hard. O presidente Obama criticou a decisão. No discurso mais importante que faz todos os anos, o State of the Union, ele disse que a Corte transformou o processo eleitoral em um jogo dominado por quem tem mais dinheiro. O professor Herman Schwartz é autor de inúmeros livros sobre direito e política. Were you surprised by Citizens United, the decision? No. I was not surprised because, to my mind, one of the great failings of this court and of the 5-member, up until now, majority, is that they believe there should be no limits on the amount of money
that is poured into a political campaign. Their view is that money amounts to speech because it makes speech possible, and that the government has no business trying to equalize things, to what's called level the playing field. Nenhuma interferência da Suprema Corte foi tão direta quanto a da eleição do ano 2000. Com as candidaturas de George W. Bush e Al Gore dependendo dos votos que estavam sendo contados na Flórida, a Corte concordou em estudar o processo e decidir o que deveria ser feito. A interrupção na contagem dos votos na Flórida beneficiou George W. Bush. Ele obteve os 25 votos do estado no sistema complexo que é o Colégio Eleitoral Americano e foi eleito presidente. Apesar de Al Gore, na contagem final, obter milhares de votos a mais que Bush. The court could have said, we don't want to hear it because it's basically a matter for Florida to decide. The court could have said, we're going to leave this to the political process in some way. No, the court didn't have to take it, no. Why did they, in your opinion? In my opinion, Yeah. because I thought it was a politically, and one of the few times, partisan politically motivated decisions. The Supreme Court is it's very easy to say that the Supreme Court is politically partisan. It really isn't. What you have are judges who share the general view of one party or the other, the philosophy of one party or the other. On the other hand, there is a legal discipline. These people are distinguished lawyers. They have personal reputations as distinguished lawyers to maintain, and that they are not political hacks. And there are disciplines within the law That they follow. that they follow, so that you find judges making decisions that they say personally they don't like. O público americano não viu imagens desse julgamento. Ao contrário do Congresso e da Casa Branca, a Suprema Corte não permite câmeras de televisão. Em deliberações, os juízes e juízas ainda trocam recados em pedaços de papel, indicando seus possíveis votos. O futuro da Suprema Corte é uma questão em aberto. O juiz mais engajado politicamente, Antonin Scalia, morreu em fevereiro, depois de passar 30 anos como a voz mais conservadora e muitas vezes a mais influente da corte. Em março, o presidente Obama nomeou um juiz respeitado, Merrick Garland, para ser o novo integrante da Suprema Corte. Thank you, Mr. President. Garland é um liberal. E o Senado, com maioria conservadora, está se recusando até mesmo a entrevistá-lo para o cargo. They do not even give him a hearing. That's right. What is the meaning of it? The same group, the Republican Party, the same party that tried to fill the court with conservatives quite successfully at all levels, with an election coming up, with the hope that the Republicans would win the presidency and keep the Senate, decided that it would not allow that seat to be filled. If a Democrat is elected and the Senate goes Democratic, a nominee will be confirmed. Even if the Republicans filibuster, a nominee will be confirmed who will take his or her place next October, not this October, but next, which means we'll have a full year of an 8-member court. Which is essentially a deadlock court. If you were to choose a scenario of a country with a 4-4 court divided pretty much along ideological lines, would you say that that's a good idea? What it means is that
on a great many controversial and difficult issues, we have to wait for a decision. It also means that a great many controversial decisions will go away, because if a Democrat is president and chooses a Democratic nominee, you have these days a pretty good idea of how that case will come out in many contexts, although there are always surprises. If it's a Republican, you have a good idea that way. What that means is that things get put off also. What's happened this past year is that they've tried to decide cases that are controversial by narrow decisions, or, as happens with 4-4, send it back to the lower court, which has had, for example, in the immigration context, very serious consequences, and in other other contexts. On the other hand, there have been some surprises. Affirmative action, a few other cases, which were decided surprisingly with a 5-3 decision. A Casa dos Lordes, Câmara Superior do Parlamento Britânico, abrigou durante 6 séculos a mais alta instância da justiça no Reino Unido. Os Law Lords, ou Lordes do Direito, como passaram a ser chamados no século XIX, exerciam a função, comum entre seus colegas em outros países, de interpretar a constitucionalidade das leis e servir como tribunal máximo de recurso e apelação. Ou seja, eram na prática um Supremo Tribunal, só que instalados em casa alheia. Conquistaram ao longo dos anos a reputação de agir com independência de pressões políticas ou partidárias. Mas a simples localização deles no parlamento provocava desconforto, quando suas funções de judiciário incluíam justamente fiscalizar ações do legislativo. O mal-estar acabou em 2009, quando os juízes saíram da Casa dos Lordes e se institucionalizaram como Suprema Corte, com sede própria, agora aqui neste prédio. Ainda estão próximos do parlamento, do outro lado da rua, e lá ficam a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns, sob as badaladas do Big Ben. São 12 juízes selecionados por uma comissão independente de juristas e nomeados pelo governo até se aposentarem, aos 70 ou 75 anos, dependendo do tempo de carreira. Há, no momento, uma mulher entre os juízes da corte. Nem sempre todos os 12 juízes participam de cada caso que chega à corte. Com frequência, eles e ela se organizam em turmas de apenas 5 ou 7 para avaliar os autos e proferir sentença, que, afinal, não permite mais recurso. One of the functions of the Supreme Court in many countries, in Brazil, in the US, France, in Europe in general, is to make sure that the Constitution is respected. But how do you do that in a country like the UK that does not have a written constitution? It's a lot more difficult to identify when the Supreme Court is taking a decision that may be of constitutional significance from when it's taking a decision, for example, about the meaning of criminal law or any other aspect of the law. There is no special procedure which tells us when a decision will be of constitutional significance or is about the Constitution, because, as you say, in our system, there is no written constitution. We simply have a whole system of laws and practices and customs which regulate how the state functions. In the context of separation of powers, the judiciary, the executive, the legislature, how do you make sure each one keeps its independence, that they do not interfere with each other? The separation really in the UK is between the courts, the judiciary, and
Parliament, which includes both the legislative body, the lawmaker, and the executive, the government. Our system is one of parliamentary government, where members of the government must also be members of Parliament. So the separation between the courts and the rest of the institutions is maintained via a whole range of rules, including the Act of Settlement, 1700, down to rules around making sure that judges can't be prosecuted for things that are said or done during the course of a trial. But is there a tension in practice that one power might be interfering in the other? Yes, there's always a tension, and I think that should probably be a healthy part of any constitutional structure. If all parts of the Constitution agree with each other, then there are no checks and balances, which in itself is a danger for the maintenance of a constitution. The biggest problem, I suspect, tends to be when members of the government, the executive, are highly critical of a specific judge or a specific judicial decision. Then that starts to look like they may try to influence the outcome of legal proceedings, but in practice that happens very infrequently. Quando as partes em litígio apresentam seus casos, as sessões são abertas ao público e à imprensa para acompanhar as discussões, acessíveis também por áudio e circuito interno de TV, de uso autorizado por emissoras regulares, sob justificativa da necessidade de transparência do processo de justiça para os cidadãos acompanharem. O sigilo se aplica apenas às reuniões privadas dos próprios juízes para discutir e emitir a sentença final. Em nenhum momento os juízes da Suprema Corte Britânica dão entrevistas à imprensa para discutir casos em andamento. Pouco aparecem na mídia e não são conhecidos. Em raríssimas ocasiões, se manifestam sobre casos antigos, já de conhecimento público e sem sigilo. Um desses casos envolveu o que se tornou conhecido como escândalo das despesas de deputados. A imprensa revelou que vários deles recheavam seus relatórios de despesas funcionais com gastos pessoais. Nada de grande valor, na faixa do equivalente a milhares de reais, em vez dos milhões e bilhões expostos nos escândalos recentes do Brasil, mas assim mesmo repudiados como ação ilegal, bem público usado para benefício privado. Os acusados na época foram encaminhados à justiça, mas alguns entraram com ação na Corte Suprema, alegando que, como deputados, só podiam ser julgados por seus pares do parlamento. O tribunal relembrou então que no Reino Unido, deputado só tem imunidade para o que diz no parlamento, para seus discursos, não para ações ilegais que cometam. And when that happens, they are judged normally. You just call the police and follow the procedure just like any citizen. But just like any other citizen, the only person that has complete immunity from prosecution or legal action in the UK system is the head of state, who is the sovereign. All MPs, all members of the government are just as liable to criminal prosecution as you or I would be if we committed similar actions. Including the Prime Minister? Including the Prime Minister. So it only spares the Queen? It only spares the Queen. Everybody else is subject to the same laws.